do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, naquele tempo éreis sem Messias, privados de cidadania em Israel, estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Jesus Cristo, vós que outrora estáveis longe, vos tornais próximos pelo sangue de Cristo. Ele, de fato, é a nossa paz. Do que era dividido, ele fez uma unidade. Em sua carne, ele destruiu o muro de separação, a inimizade. Ele aboliu a lei com seus mandamentos e decretos. Ele quis, assim, a partir do judeu e do pagão, criar em si um só homem novo, estabelecendo a paz. Quis reconciliá-los com Deus, ambos em um só corpo, por meio da cruz. Assim, ele destruiu em si mesmo a inimizade. Ele veio anunciar a paz a vós que estáveis longe, e a paz aos que estavam próximos. É graças a ele que uns e outros, em um só Espírito, temos acesso junto ao Pai. Assim já não sois mais estrangeiros nem imigrantes, mas concidadãos dos santos. Sois da família de Deus. Vós fostes integrados no edifício que tem como fundamento os apóstolos e os profetas, e o próprio Jesus Cristo tem como pedra principal. É nele que toda a construção se ajusta e se eleva para formar um templo santo no Senhor. E vós também sois integrados nessa construção, para vos tornardes morada de Deus pelo Espírito. Palavra do Senhor, graças a Deus. Na palavra de Deus hoje, São Paulo, ele vem dizer que outrora estáveis longe, mas vos tornastes próximos pelo sangue de Cristo. Através do pecado original, toda a humanidade estava longe do Senhor. Toda a humanidade estava corrompida no pecado. Mas Jesus, ele veio para mudar essa situação. Jesus, ele veio para reverter tudo isso. E aqui São Paulo, ele diz mais. Em sua carne, ele destruiu o muro de separação, a inimizade. Jesus, ele destruiu o muro. O pecado, ele faz isso, ele coloca um muro entre o homem e Deus. Quando eu decido viver no pecado, eu estou colocando um muro entre eu e Deus. A culpa não é de Deus, muitas vezes, se o Senhor ele não se aproxima de nós. A culpa é nossa, porque a gente, quando quer viver no pecado, quando a gente quer viver uma vida errada, a gente coloca um muro entre Deus. A gente não quer viver de acordo com a vontade dele e nem ser íntimo dele. A gente não nasceu para o pecado. A gente não nasceu para inimizade. Nós nascemos para ser amigos de Deus, para ser próximos de Deus. E Jesus, ele destruiu essa situação. Jesus, ele veio para mudar tudo isso. Ele veio para nos salvar. Mas muitas vezes, cada um de nós não queremos quando a gente se decide pelo pecado. Pode prestar atenção. Uma pessoa, quando ela quer começar a viver uma vida errada, quando ela quer começar a viver uma vida corrompida, a primeira coisa que ela vai fazendo é se afastando das coisas de Deus. Aos poucos ela vai se afastando, porque ela vai começando a achar que Deus está exigindo demais da vida dela. Ela vai começando a achar que Deus é aquele que prende, que Deus é aquele que não dá liberdade. E como ela quer viver os seus prazeres, como ela quer viver a sua vontade, a vontade da sua carne, quer fazer a sua vontade, ela vai se afastando. Mas nós fomos criados para o céu. Nós somos criados para ser amigos de Deus, para ter intimidade com Ele, para estar próximo de Deus. E aqui em São Paulo, ele diz mais. Vós fostes integrados no edifício, que tem como fundamento os apóstolos, os profetas, e o próprio Jesus é a pedra principal. Ele diz que nós somos da família de Deus. Nós fazemos parte da família de Deus. Só que a nossa conduta que vai dizer se realmente a gente quer ser da família de Deus ou não. Quando eu quero ser da família de Deus, eu vou querer viver uma vida correta. Eu vou querer viver uma vida certa. E aqui no finalzinho, ele diz mais, São Paulo. Para vos tornares morada de Deus pelo Espírito. Nós fazemos parte da família de Deus para que a gente se torne morada de Deus pelo Espírito. É a nossa vida que vai dizer se realmente nós somos morada de Deus, se realmente nós temos o Espírito Santo na nossa vida e se nós prezamos para isso. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.